Cheguei, meus amores, cheguei! E eu preciso contar pra vocês que a espiritualidade mostrou nessa nova limpeza em camadas do Portal da Renovação. E se você participou, eu convido você a ficar aqui nesse vídeo até o final para entender tudo. E você que não participou, eu também convido a ficar para você entender o que é a apometria e o poder dessa ferramenta. Porque o que apareceu nesse tratamento foi muito claro. Tinha muita gente, um grupo carregando um peso que não era seu. Muita gente com o campo drenado, sentindo a vida emperrada, os caminhos travados, a energia enfraquecida e sem perceber que estava conectada energeticamente a pessoas. Pessoas que não queriam ali o seu movimento, a sua melhoria da sua vida, também que melhorasse a sua força e também pessoas que queriam tirar a liberdade. Olha que interessante. E quando eu abri o campo, a espiritualidade mostrou exatamente isso, que eram cordões energéticos negativos, densos e muito fortes. Cordões com pessoas que drenam vocês, pessoas com inveja, cordões com pessoas também que não querem ver vocês melhores do que elas. E cordões com pessoas que queriam estabelecer algum tipo de controle na vida de vocês. Seja com energia, com magia ou até com a intenção e com a fala. E isso é muito sério. Porque às vezes a pessoa acha que ela tá só cansada, que ela tá só sem ânimo, que isso é só uma fase. Mas não, meu amor, nem sempre é só isso. Muitas e muitas vezes o campo energético ele está carregando um peso de conexões negativas que a gente tem com outras pessoas e até com alguns ambientes. Com drenagens, interferências, as invejas, as magias, intenções contrárias, tudo isso impregnando e enfraquecendo a pessoa aos poucos, sem a pessoa saber o que é. E essa limpeza veio justamente para limpar isso, para soltar esse peso, cortar essas drenagens, retirar essas interferências e desfazer as energias de controle para aliviar o campo de todos os assistidos. Então, meu amor, se você ainda não se inscreveu, se inscreve na Apometria Coletiva, o link tá aqui na descrição, porque essa limpeza é forte e poderosa. E tem mais vindo aí antes do dia 30, tá? Agora vamos falar dessa limpeza que foi feita ontem. Essa limpeza, a espiritualidade também mostrou uma força ligada a magias e feitiço. Inclusive, tinha gente ali acendendo vela, colocando oferendas, muito com inveja, com desejo de vingança contra a vida dos assistidos. E olha, isso é muito profundo, porque às vezes a gente nem imagina tudo isso. Só que tá sentindo o peso no campo, tá sentindo a trava. Porque os caminhos, quando a gente limpa, eles começam a destravar. Porque a vida começa a andar bem com menos obstáculos. Então você sente essa diferença entre a apometria e sem apometria, tá? E ali tinha também energia querendo trazer conflitos e desgastes na vida de vocês com outras pessoas. Também vi uma energia do emocional, cansado, instável, vulnerável. Sabe quando a gente fica com emocional assim? Uma hora eu tô feliz, outra hora eu tô triste, raiva, alegre, bem desse jeito. Então, a espiritualidade mostrou que tinha ali essa energia e ela trazia discórdia, atrapalhava o caminho de vocês, sabe? Pesando muito esse caminho, porque eram muitas discórdias desnecessárias, mas que acabavam surgindo assim do nada. Tá? E eu preciso falar uma coisa importante para quem está me ouvindo aqui agora. Talvez não entenda profundamente o que é apometria, mas a apometria, ela trabalha as camadas, tá? Ela não trabalha só o que aparece na superfície, o rastreio é profundo, ela vai na raiz espiritual, na raiz energética, na raiz emocional de tudo aquilo que vai pesando na vida. E a gente vai retirando essas camadas, tratando o que está invisível, tratando tudo que está por trás que ninguém consegue achar, tratando muitas vezes aquilo que você sente, mas você não sabe de onde vem e também não sabe nomear. E foi exatamente isso que aconteceu nessa limpeza, como todas, né, são assim. Então você que não conhece a apometria, clica no link, lá eu explico tudo e aproveita e se inscreve, tá? Nessa limpeza também foi retirado dispositivos de controle de drenagem que estavam através desses cordões. Ou seja, interferências espirituais e energéticas que estavam atuando para puxar a força de vocês nesse cordão, enfraquecer vocês, pressionar emocionalmente, tá? Para que vocês se sintam presos, sem conseguir se libertar. Tudo isso foi retirado. Foi muito forte. Foi um corte profundo. Porque a espiritualidade, ela mostrou que em muitos casos não é só uma questão de cansaço emocional, não.
também tinha essa drenagem, essa perda da força, essa interferência que vinha desses cordões. Então foi um corte de cordões muito forte. Esses cordões estavam drenando mesmo e controlando a vida dos assistidos. Outra coisa muito importante que foi feita nessa limpeza foi trazer todas as harmônicas ao primeiro plano, as personalidades harmônicas. Porque quando a pessoa ela está muito pesada, muito drenada, muito misturada com essas frequências negativas, ela vai se afastando da própria verdade, da própria força e da própria parte equilibrada, sem nem perceber, tá? Então a espiritualidade trouxe essas harmônicas, todas para o primeiro plano, todas na frente, como se dissesse assim: volta agora a essência dos assistidos, volta agora a clareza, volta agora a força, a verdade, a intuição, sabe? Muito, muito forte. E ao lado de cada assistido também foi colocado uma pirâmide muito linda, que era cristalina, para poder colocar as personalidades múltiplas todas lá dentro. Porque elas precisavam ser acolhidas, tratadas e liberadas nessa limpeza. Todas que estavam autorizadas pelo corpo búdico de vocês a serem tratadas foram tratadas. E foi muito lindo ver aquela energia ali. Porque não foi só um trabalho de corte, foi também um trabalho de reorganização interna, de poder para vocês. Então, esse trabalho, ele devolve vocês a um centro de força com a harmônica. E foi também um trabalho de um reencontro de vocês, muito de vocês com a própria energia que estava sendo drenada. Tinha muita gente que outras pessoas estavam roubando a energia de vocês, digamos assim, para falar um pouco mais a nossa língua. Depois disso, tá? Todos vocês foram colocados num lindo campo para passar por uma libertação, cura e soltura desse peso, tá? Foi drenado todo o restante da energia que estava ali. E a espiritualidade, ela mostrou nessa hora os campos sendo desafogados, sendo aliviados. Eu senti uma grande emoção, sabe, de lágrimas correndo no meu rosto, porque realmente era aquele soltar, sabe? Tudo que estava pesando. Sabe, um campo começando a respirar melhor ali, foi mostrada aquela respiração calma, tá? E essa limpeza foi um grande momento de alívio para os campos energéticos de vocês. Ela veio para ajudar vocês a retomarem as suas forças, a seguirem adiante com mais leveza. Mas também a própria espiritualidade veio falando e foi muito clara. Algo que eu preciso trazer aqui para vocês nesse vídeo, tá? Esse corte não foi um divórcio energético potencializado, não. Ou seja, a gente não foi na vida passada cortar laços kármicos profundos, porque esse tipo de corte precisa ser visto individualmente, dentro de cada campo individual, de cada vida, de cada história, porque foram muitas vidas que a gente vive, né? São muitas, então tem que ir individualmente, tá? Para entender o que karmicamente pode ou não ser rompido. Então, essa foi uma limpeza, não para trazer um corte absoluto de todas as camadas da tua alma, não. Mas foi para retirar esse peso atual. Para cortar essas energias negativas com atuação agora. Para desfazer essas interferências que estavam trazendo discórdia, travamento, obstáculo, ou seja, as magias, as invejas, os olhos gordos, tudo isso, tá? E isso faz muita diferença. Porque às vezes a pessoa não precisa primeiro de um corte profundo de tudo. Ela precisa desse alívio, ela precisa respirar, ela precisa também soltar esse peso aqui, essa mochila pesada nas costas. Ela precisa estar recuperando a tua força energética, espiritual, precisa clarear o campo, precisa clarear a intuição, precisa voltar para si também no seu centramento, no seu aterramento. E foi exatamente isso que essa limpeza fez nesse momento. Nas casas também houve um trabalho muito bonito, lindo mesmo de ver e muito forte. Porque quem chegou para limpar as casas foi a equipe de Mãe Maria de Nazaré, que é uma equipe de misericórdia divina, e ela atuou diretamente no recolhimento dos obsessores presentes que estavam no ambiente. Também houve o fechamento dos portais umbralinos com a amada Estreia e houve a desintegração dos chips. Tudo isso com a Astreia. A Astreia, ela é uma deusa potente. Então, trago essa limpeza. Houve banhos de águas crísticas nas casas para estar instalando um movimento de paz
E então não foi tratado só o assistido, foi tratado também o lar de vocês. E com isso também traz outras levezas para quem mora nesse lar. Mesmo que essas pessoas não tenham sido tratadas, em alguma porcentagem elas se beneficiam sobre essa limpeza no lar, tá? Esse ambiente foi tratado de forma realmente muito profunda. Porque ali as casas, elas estavam como que absorvendo tudo de quem vive nas casas, tá? E quando uma residência ela fica pesada, carregada, com presença espiritual, com resíduos, chips, portais abertos, isso também afeta muito o emocional, o sono, o pensamento, a disposição e a clareza dos moradores, e foi o que apareceu no campo. Então esse trabalho ele foi realmente em camadas, e ele foi realmente libertador, essa camada, tá? No campo pessoal, no campo emocional, também no campo espiritual, e no campo energético, nas conexões, porque rompemos esses cordões, cortamos e selamos, e também nas casas, né? Que eu vou te dizer que elas ficaram ali com energia crística. Mas eu preciso falar agora a parte mais importante de todas, porque a espiritualidade ela foi muito clara na mensagem que trouxe para vocês. Essa limpeza não traz proteção para novas energias enviadas. Presta atenção nisso e leia bem a tua devolutiva, tá? Lá eu deixo o pulo do gato para você sustentar essa energia. Isso é muito importante, porque foi sim um momento de alívio, foi sim um momento de grande libertação, tá? Momento da soltura do peso, tudo isso que vocês estavam levando, eu tô sentindo, tudo mais, foi liberado, mas a manutenção dessa liberdade depende da mudança vibracional de cada um de vocês. E isso é muito profundo, tá? E isso é para todos, não é só para os assistidos, não. Isso aqui é um conhecimento profundo. A espiritualidade mostrou que existe sim a necessidade de se conectar com essas frequências mais altas. E lá na devolutiva eu expliquei como. Mas aqui eu vou dizer para vocês alguns pontos, tá? Mudar os pensamentos, mudar os sentimentos, mudar as suas ações no dia a dia, fazendo diferente. Porque muitas vezes a gente percebe a limpeza, mas a gente continua vibrando no mesmo ponto. Na raiva, na mágoa, na comparação, no ressentimento, na culpa, na repetição, naquela obsessão emocional de ficar lembrando toda hora do que fizeram com a gente ou do que a gente sentiu em um momento de dificuldade. E sem perceber, a gente continua se conectando à frequência desses inimigos que estavam drenando, ok? Então, o que a espiritualidade trouxe aqui? Foi algo muito, muito, muito mais maduro. Foi como dizer assim, olha, a gente está aqui para limpar e aliviar vocês, soltar os pesos, trazendo para vocês inspiração melhor. Inspiração quando eu falo do campo energético, tá, gente? Porque ele também, às vezes, fica com travas para respirar. Então, no campo energético, isso traz soltura, isso traz mudança na vida de vocês, tá? Práticas no dia a dia, isso é forte. Tá? Mas mostra também que a liberdade espiritual ela é uma responsabilidade vibracional de cada um. E teve um mentor, Humberto, que participou desse tratamento, é um mentor meu, que trabalha com a Colônia Luz Consciência, tá? E ele deixou uma mensagem muito linda no final, que eu vou trazer aqui para vocês na íntegra, tá? Do jeito que eu recebi a canalização dessa mensagem, eu vou trazer aqui para vocês. Ele falou assim: cuidem dos seus corações, ressignifiquem e perdoem. Seguir em frente sem olhar para o lado e para trás fornece proteção e cura. Vós agora sois livre e aproveite a liberdade para se perdoarem e elevarem as suas frequências. Olha que linda essa mensagem. Ela resume todo esse trabalho, porque a limpeza foi isso. O campo sendo solto, sendo limpo, sendo retirado, todas as energias, entregue tudo de potente para vocês e uma oportunidade da liberdade espiritual e energética sendo devolvida. Mas agora vem a parte de cada um de vocês. Seguir em frente, ressignificar, perdoar, parar de olhar para o lado, parar de olhar para trás também e usar essa liberdade que está instalada no teu campo agora para elevar a tua própria frequência e conseguir realizar os seus desejos, conseguir superar os obstáculos, resolver os problemas. Então, se você participou dessa limpeza, observe os próximos dias, mas veja a tua devolutiva lá, eu te expliquei como é que você pode estar fazendo isso de uma maneira melhor, porque quem faz tratamento comigo sabe que tem esse apoio, tá? Então,
Vai lá, vê a sua devolutiva, olha os exercícios que eu coloquei, as indicações, tá? Faz tudo direitinho, que eu tenho certeza que você vai receber grandes bênçãos depois dessa limpeza. Porque quando o peso sai, a vida flui, meu amor, a vida flui. E você que ainda não participou, convido você a participar. Se inscreve aqui, ainda temos mais limpezas e tem um grande encontro dia 30, você pode estar lá com a gente. Vem para a Apometria Coletiva, vou deixar o link aqui na descrição para vocês, tá? E você que participou, me conta aqui nos comentários o que você sentiu. Você que não participou, mas viu até aqui nesse vídeo, Evana, tô cheio de dúvida, deixa a tua dúvida aqui nos comentários que eu também venho esclarecer para vocês, tá? E olha, sempre lembre disso, tá? A espiritualidade, ela tá sempre do nosso lado. Ela limpa, ela protege, ela cura. Só que a permanência disso tudo depende da frequência que a gente escolhe sustentar todos os dias. Um beijo no coração de vocês. E eu espero vocês no próximo vídeo. Aproveitando que vocês estão aqui, já corre para assistir seu signo Sol, Lua e Ascendente, ou até as mensagens espirituais fortíssimas que tem aqui no canal. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.